Gostaria de trazer uma palavra para nós nessa noite, mas antes, eu não queria que você se perdesse ainda, né, daquilo que está acontecendo aqui na reunião. Eu queria convidar você a orar comigo agora. Eu acredito, preciso de água. Eu acredito que Deus tem coisas para falar com a gente. Acredito que Deus ele tem uma palavra para liberar sobre nós, amém? Acredito que Deus ele quer falar comigo e com você, mas às vezes nós temos que lidar com algumas coisas, algumas distrações, cansaço. Então eu queria convidar você a orar comigo agora, né? Então no seu lugar, né? Se você quiser fechar seus olhos, você pode fechar, né? Mas eu queria convidar você a repetir essa oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, abra minha mente agora para receber essa porção da Tua palavra. Eu não quero perder nada do que o Senhor tem para falar comigo. Espírito Santo, leva a minha mente agora, cativa no Senhor. Me ajuda, Espírito Santo, a receber essa mensagem. Aumenta, Senhor, a minha capacidade agora de absorção da Tua palavra. Em nome de Jesus. Coloca suas mãos na sua mente. Agora fala assim: Senhor, tira todas as distrações da minha mente, todo cansaço físico e mental. Vai embora agora no nome de Jesus. E eu oro para que somente o Senhor tenha acesso à minha mente. Em nome de Jesus. Agora ora assim, Pai, fala: Pai, aumenta a minha fome e a minha expectativa para receber da Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. No final da mensagem você vai entender o porquê que eu fiz isso. Ou agora no início também. Nós iremos falar, se você está com o seu caderno, você está aí com a sua caneta e gosta de anotar tema. O tema da palavra de hoje é sobre uma transformação de mentalidade. Nós vamos falar sobre isso, sobre uma transformação de mentalidade. Eu acredito que somente através de uma nova mentalidade no reino do Senhor é que nós vamos poder gerar transformação. Então, somente uma mente transformada pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo é que nós poderemos realmente gerar transformação. Então, a mentalidade transformada, ela gera transformação. Você pode repetir isso comigo? Uma mente transformada, ela gera transformação. Amém? Então hoje eu estava perguntando para Deus, né, Pai, qual que seria, né, a palavra que o Senhor, né, quer liberar para nós nessa noite de hoje, né? Eu estava buscando o Senhor, estava silenciando, indo para Deus, né, para procurar aí algo da parte do Senhor realmente para essa noite. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, então eu acredito que Deus tem algo para você nessa noite com relação a essa transformação de mentalidade. Amém? Amém? Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: olha, hoje você vai sair diferente daqui. Aleluia. Abra sua Bíblia então comigo lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Nós vamos ler esse texto, a gente vai usar algumas porções aí das Escrituras, né? Então eu vou trazer aqui dois tipos de mentalidade, né? E nós iremos caminhar, né, para essa mentalidade que gera transformação, ok? Então Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, né, a igreja ali de Roma, ele diz: rogo-vos, pois, né? Então esse rogo-vos é um rogar, não é um pedido, né, mas é uma súplica
da alma. Então ele está rogando para a igreja, para os irmãos que estão ali participando da igreja de Roma. E essa igreja, olha só aqui para mim, essa igreja de Roma, ela estava passando por um processo muito difícil, né? Então estava vivendo um tempo ali de perseguição muito grande em Roma. Então essa igreja de Roma é aquela Roma que Pedro estava lá também, né? Então participando ali com João Marcos ali da igreja, e tinha um grupo de irmãos sofrendo perseguição por causa do império, do imperador Nero e outras coisas acontecendo ali naquela igreja. Então Paulo, ele está escrevendo para essa galera que estava sofrendo perseguição, que a igreja estava crescendo ali em Roma. Então Paulo, ele está escrevendo para esse público, né? Então ele está falando: irmãos, eu suplico para vocês, né? E qual que é a súplica? Pelas misericórdias de Deus, então pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas Paulo, ele fala, né, então, qual que é o motivo da súplica? A primeira parte da súplica é: apresenteis o vosso corpo. Repete aí comigo: apresenteis. Legal. Então Paulo está suplicando para que a igreja apresente o corpo deles por sacrifício vivo. Então uma igreja que está sofrendo perseguição, o que ele fala? Cara, então seja não um sacrifício só por morrer, né, porque eles estavam sofrendo o martírio, mas ao invés de morrer, mas que vocês apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo. Então em vida, sacrifiquem o viver de vocês a Cristo, ao Senhor. Então apresente o corpo de vocês como um sacrifício vivo, e não só vivo, mas com santidade e também um estilo de vida aí agradável a Deus. E essa forma de vida de vocês em Roma vai ser o culto racional. Então vocês vão viver debaixo de uma nova mentalidade, de uma nova razão. Então esse é o culto da razão de vocês. Então vocês vão pensar que vocês precisam apresentar o corpo de vocês com sacrifício vivo, com santidade, e isso vai ser agradável a Deus. Está fazendo sentido, sim ou não? Então é o apelo aí do Paulo, né, essa súplica do Paulo. E aí ele faz um segundo, né? Então ele continua, versículo 2, olha aí comigo: e não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com aquilo que está acontecendo em Roma. Então não se conformem com essa mentalidade romana e aquilo que vocês estão vivendo. Cara, para quem que eles estavam escrevendo? Para quem que Paulo estava escrevendo? Aos romanos. Esses romanos antes eram perseguidos, antes eram gentios, e agora eles estão se convertendo. Então existia o que em Roma? Uma mentalidade o quê? Pagã. Repete aí comigo: uma mentalidade pagã. Tinha um estilo de vida em Roma já. E aí Paulo está falando para eles, né? Vocês que estão aí, igreja, se converteram, né? Estão aí com Cristo agora, caminhando com Cristo. Vocês não se conformem com este século, com a mentalidade pagã de Roma. Não se conformem, não sejam iguais, não imitem o comportamento de Roma, do lugar onde vocês estão inseridos. Mas, então tá, não posso imitar, não posso me conformar, né? A palavra conforme aqui é ser igual, então ser a semelhança, se conformar, tomar forma, né? Então Paulo está falando: não tome forma de Roma, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem aqui quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Então Paulo está falando para essa igreja: para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vocês precisam de uma coisa: além de apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto da sua razão, vocês vão passar por um processo de não se conformar com a mentalidade pagã de Roma, mas vocês vão ser transformados. Transformai-vos pela renovação da sua mente. Então o que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Roma? Uma nova mentalidade é necessária para vocês. Então vocês vão passar por um processo que, a palavra aqui que ele usa, né, aqui é a palavra
metamorfo, né, que é dessa questão mesmo de transformação da mentalidade, da moral, do caráter, da conduta, de alguns comportamentos que existia em Roma, né? Então, alguns vão falar sobre a palavra metanoia, que é a palavra de transformação de mentalidade. Então, é uma nova mentalidade. Repete isso comigo, uma nova mentalidade. Uau! Então, segura aí, né? É isso que está acontecendo, essa pequena introdução da nossa mensagem sobre uma transformação de mentalidade. Hoje em dia, né, a atualidade agora, nós somos a maior igreja em porcentagem e população desde que Jesus estabeleceu a igreja. Hoje, na nossa era, eu e você vivendo aqui em Botucatu, fazendo a sua ETED, você como obreiro aqui no Your Global Mission, músico da YGM Music, ou amigo da casa, né, você faz parte de uma igreja, né, que é a maior em número e em porcentagem, ok? Você é a maior igreja, desde quando Jesus ele estabeleceu a igreja, que ele falou para Pedro lá, né, sobre, né, pergunta lá, quem é tu? Ele fala, sou Cristo, filho de Deus vivo, sou contigo, estabelecendo a igreja e tal, tá bom? Né? Desde aquela época de Pedro, você entendeu, né, o meu resumo aqui do versículo, né? Então, desde quando ele estabeleceu a igreja, nós somos a maior igreja. Nós encontramos, literalmente hoje, dezenas de milhares de igrejas sendo plantadas agora no mundo todo, especialmente no mundo em desenvolvimento, ou no mundo subdesenvolvido. Então, a gente pode ver em países de segundo mundo, né, ou países subdesenvolvidos, nós vemos, cara, plantação de igreja, gente indo lá, né, missionários e tal, e plantação de igreja se multiplicando, né, e isso é algo de Deus, amém? Então, existe um movimento de Deus com plantação de igreja. A gente tem vários relatos, né, de a igreja crescendo e a igreja está expandindo. A igreja nunca ficou parada. A igreja ela é um organismo vivo. Amém? Então ela se movimenta. O trabalho missionário, né, nosso do último século, ele tem sido um trabalho efetivo em termos de evangelismo e plantação de igreja. Então, pregação do evangelho, planta igreja, né, e ainda assim existe muito espaço para o crescimento da igreja. Existe um espaço para um tremendo crescimento, para igrejas, ainda tem povos, né? Nós oramos aqui todos os dias por povos não alcançados, então tem relatos aí no povo que você recebe no seu guia de oração, de povo que não tem uma igreja, então tem espaço e tem campo para se plantar mais igrejas, amém? E tem sido um tremendo impacto, né, em termos de números de pessoas vindo a Cristo também, dessa questão da evangelização global, mundial e tal, né? E o número de igrejas que tem sido plantada nos últimos 100 anos, especialmente nos últimos 50, tem sido incrível e avassalador mesmo, né? Então tem ocorrido um crescimento exponencial na igreja. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado aí, para ele não dormir, fala assim, ó, tem acontecido um crescimento exponencial. Não, tem que ser assim, exponencial na igreja. Legal. Muitos países do mundo, né, tem mais do que, são vários países já que tem mais do que 50% da sua população que professam ser crentes, né, nascidos, né, de um novo nascimento. Então eles confessam a Jesus, né, falam, cara, eu entreguei a minha vida para Jesus e tal, né? E mesmo assim, em muitos países, como o Quênia, por exemplo, né, é um número 1 pelas nações em termos de corrupção de todos os países do mundo. Então o Quênia é um país que se diz mais de 50% de cristãos, é o número 1 em corrupção no mundo. Uma outra coisa que nós temos, por exemplo, um outro exemplo é sobre as Filipinas. As Filipinas é a única nação cristã em toda a Ásia, né, assim, ou era, né? Por aqueles que declaram cristãos, e mesmo assim a Filipinas é uma das mais corruptas, né, uma das nações mais atacadas pela pobreza na Ásia, né? Então, o que está acontecendo de errado? Nós temos um povo que professa o evangelho, que se diz crente, mas tem o número 1 em corrupção, e tem muita pobreza, e tem muita coisa, né, que aparentemente está se faltando aí o evangelho. O evangelho não é poder de Deus?
para a salvação? O Evangelho não precisa gerar transformação, sim ou não? Mas o que será que está dando errado? Rodney Stark, né, um cientista social internacional, um cara muito respeitado, né, ele fez um estudo de impacto da religião, né, ele faz estudos, né, sobre isso, e ele fez sobre a religião e nas culturas, né, então o impacto disso nas culturas para a igreja primitiva. Então ele começou a fazer uma análise, né, do impacto da igreja primitiva nas culturas, né, e para ele, né, o que ele viu, né, alguma coisa muito diferente acontecendo, foi o impacto da igreja primitiva, né, no império pagão chamado Roma. Então teve um impacto muito grande nessa igreja de Roma, que nós estamos falando aqui. E ele acredita que a transformação, né, dessa cultura romana, ela ocorreu por causa da influência da igreja do império pagão romano. E essa foi a maior transformação social já ocorrida na história. E nós, não somente em termos religiosos, mas também em termos sociológicos, de toda a história da humanidade. Foi a maior transformação que a humanidade já viu numa cultura e influenciada por uma igreja do Império Pagão de Roma. E ele escreveu um livro chamado O Levante do Cristianismo. Foi publicado em 1997, e nesse livro ele tem algumas estatísticas um pouco interessantes. Olha só aqui para mim. Ele diz que no ano 32, né, o ano que Cristo morreu e ressuscitou, está lá em Atos capítulo 1, versículo 15, essa igreja que Paulo, né, depois escreveu para Roma, né, essa igreja, ela começou lá em Jerusalém, né, então essa igreja estava lá em Atos 1,15, e havia 120 crentes reunidos no cenáculo, 120 crentes reunidos para orar. Fala aí comigo, 120 crentes. Esses 120 crentes, né, Stark, ele estima que a população do Império Romano, naquela época, né, então, a influência ali do Império Romano, ela era de 63 milhões de pessoas. Então, 120 pessoas seria 2 milionésimos de 1% da população, seria 0,0000002% da população de Roma sendo cristã. A gente diz, né, sobre povos não alcançados, que para se declarar um povo não alcançado, é um povo que, né, tem menos de 2% da sua população cristã. A igreja de Roma, né, ali do Império, ela tinha 0,0000002%. Está fazendo sentido, sim ou não? Essa era a igreja. Stark, ele também estima, né, dessa população aí, que esse não era um início muito promissor de um movimento, né, 120 pessoas para 63 milhões, né, que eventualmente iria supostamente aí mudar a cara do Império Romano. Era um movimento muito pequeno e muito insignificante. Agora, no ano 40, passado 8 anos, Stark estima que talvez existia ali milhares de crentes, de 63 milhões. Então, em 8 anos, isso teve um crescimento aí, e a igreja foi de 0,000002, ela foi para 0,002, né, que seria 2.000 de 1%, então foi um crescimento, mas também não foi um crescimento tão grande assim, né, não tinha um número tão significativo para mudar completamente um império. Mas, por 313 depois de Cristo, passado aí quase que 200 e tantos anos, o número de cristãos professos sobem para 6 milhões, que seria 10% da população do Império Romano. Passado um tempo, né, Stark diz, né, que o Império Romano é fortemente, né, ele era um império fortemente anticristão, pela sua forma, né, de agir, né, e ele se tornou um império que, primeiro, em 313, pelo Edito de Milão, permitiu que o cristianismo se tornasse legal, e então, em alguns poucos anos,
o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: religião oficial do Império Romano. O cristianismo se tornou essa religião oficial. Então houveram mudanças dramáticas nesses 300 anos da história da sociologia, né, na forma de como as pessoas viviam dentro do Império Romano. Se você não está, né, aí familiarizado com a história do Império Romano, quem aqui já assistiu o Gladiador? Aquele filme, Gladiador. E no filme do Gladiador você vê um pouco do que era a cultura ali de Roma. Mas algo, olha só aqui para mim, algo só para você entender um pouco da cultura. Para você ser homem, a passagem, o rito de passagem do homenzinho, né, do adolescente romano para a fase adulta, ele tinha que ir para o Coliseu e ver um homem matando o outro homem. Esse era o rito de passagem. Então a igreja de Roma foi fortemente perseguida. Compaixão para Roma, para o Império Romano, e o cristianismo é a base de compaixão, certo? Você se compadece, você acolhe pessoas, você se importa para a dor do outro. Para o Império Romano, compaixão era sinal de fraqueza. Então eles abominavam compaixão. Para eles, né, compaixão era sinal, né, assim, de pessoas que não estavam querendo, né, lutar com a vida, né? Eles queimavam, né, os cristãos lá. A forma de martírio de Roma era queimar. Eles se divertiam, né, com tochas humanas, né, fazendo cristãos de tochas humanas. Eles se divertiam em colocar cristãos no meio daquela arena do Coliseu que você viu lá no filme do Gladiador e soltar leões. Então a igreja era comida, né, os cristãos eram comida de leões, né? Então eles se divertiam com isso. Então era uma cultura do quê? Cultura do ódio, né, uma cultura da morte, né, uma cultura da vingança, da raiva. E a gente vê em alguns anos essa cultura sendo totalmente transformada. As pessoas desse império são totalmente transformadas. Stark, esse especialista, ele não é crente, tá? Ele não é crente, mas é um especialista. Ele olha para essa transformação e diz: a sua afirmação é que nunca houve na história da humanidade uma transformação tão poderosa como essa. E aí, eu olho para você e digo: qual é a diferença dessa igreja primitiva, que começou com 0,00002% de crentes, e que a vida deles pôde mudar toda uma história de um império em 300 anos. Eles mudaram a realidade de um império com mais de 66, 63 milhões de pessoas, de um ponto de totalmente não aceito você, para um ponto que, cara, nós vivemos isso, né? Então essa foi a realidade de Roma. Então qual é a diferença dessa igreja para essa igreja gigante hoje, né? Que hoje, né, nós temos lugares, né, como Quênia, como Filipinas, em que nós temos muitos cristãos, 50%, 80%, e a realidade desses países, ou desses lugares, ou da sua cidade, ela não é totalmente transformada. Então, para mim, eu queria trazer as duas diferenças dessas duas mentalidades. Uma seria uma mentalidade de sobrevivência versus a mentalidade do reino. Existe diferença nessas duas mentalidades. Existem outros pontos que nós poderíamos falar sobre toda essa história e do porquê acontece e tal, então eu não quero falar de todos, mas eu quero só pegar esses dois pontos sobre uma mentalidade de sobrevivência e uma mentalidade do reino, né? Então, com o passar dos anos, né, a igreja hoje, e nós vivemos com base numa mentalidade de sobrevivência, muitas vezes, onde nós só queremos sobreviver com o evangelho. Então a igreja, ela foi levada por muito tempo da história, né? Você ia lá na escola e o seu medo era de não se desviar na escola. E aí, né, você ia lá com o seu, eu não sei se você fez isso, mas eu fiz na minha escola. Eu ia, né, lá na minha escola, no meu ensino médio, né, eu estudei numa escola estadual, fiz prova para passar e tal, né, primeiro, segundo colegial, né, estudei no segundo, né, segundo e terceiro. Primeiro eu estudei
numa outra escola estadual, mas que não era tão boa igual essa. E aí, nós fizemos lá, a gente fez um grupinho, né, de crente, né, lá na escola, a gente, uns amigos e tal, e a gente ia lá tocar e tal, e tocar um louvor e tal, uma palavra, só que a galera, né, assim, eu estava lá, né, não parecia que era uma galera que realmente queria mudar a cultura da escola, era uma galera que estava querendo sobreviver na escola. Então a nossa mentalidade é, cara, vamos nos juntar aqui, porque se a gente não estiver junto, a gente vai desviar, ou a gente vai pecar, ou a gente vai para qualquer outro lado, né? Então, e não sei você, mas eu vivi durante muito tempo da minha vida com essa mentalidade de sobrevivência. Estou no mundo para sobreviver com o Evangelho. E essa é uma mentalidade que nós podemos ver em Juízes capítulo 6, na vida de Gideão. Gideão, né, era esse homem cujo Deus fala com ele pela primeira vez. Não é ele que fala com o Senhor, com o anjo do Senhor no texto. O anjo do Senhor vem com uma afirmação sobre ele, sobre a identidade dele, como o Senhor via ele, que ele era um forte guerreiro. E Gideão, na sua mentalidade de sobrevivência, ele estava, né, malhando, né, a uva no lagar de, malhando trigo no lagar de prensar uvas. Gideão, ele, por causa dessa mentalidade de sobrevivência, ele estava fazendo a coisa errada no lugar errado e no momento errado. Então, quando nós vivemos debaixo de uma mentalidade de sobrevivência, nós acabamos errando o alvo, errando aquilo que Deus ele tem para a minha e para a sua vida, uma mentalidade de apenas sobreviver na terra, né? Então, com o passar dos anos da igreja, aquela igreja primitiva, que tinha essa mentalidade do reino, onde eles viviam e morriam pelo evangelho, que eram realmente umas pessoas que pregavam o evangelho com ousadia, pessoas que tinham um alto nível de instrumentalidade. Esse evangelho, ele foi, né, sendo diluído de um tempo da história, entrou um pensamento dicotômico, onde o que era sagrado, o que era importante, é apenas, né, aquilo que nós chamamos de sagrado, que é a questão de orar, ler a Bíblia, de cultuar o Senhor, ir para a igreja. Então isso é sagrado. Agora, a minha profissão no mercado de trabalho, a minha forma de conduzir a minha vida, a minha forma de lavar uma louça, a minha forma de fazer as coisas simples da vida, isso é coisa secular, isso é coisa do cotidiano, isso não, Jesus não está nesse lugar. E numa mentalidade do reino, ela é uma mentalidade completa, ela é uma mentalidade holística, é uma mentalidade que transforma, né, você não somente na sua forma de prestar culto ao Senhor, mas a sua forma de conduzir a sua vida. Essa é a mentalidade do reino, ela te impulsiona, né? Então, na mentalidade de sobrevivência, nós resumimos o evangelho como salvação, como uma linha de chegada. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: no evangelho da salvação, na mentalidade de sobrevivência, nós resumimos o evangelho como salvação é uma linha de chegada. Enquanto na mentalidade do reino, a salvação é um ponto de partida. Está fazendo sentido para você, sim ou não? Então, na mentalidade do reino, a salvação não é uma linha de chegada. Quando nós estamos debaixo dessa mentalidade de sobrevivência, nós queremos ser salvos, tivemos um encontro com Cristo, nós vemos a pregação sobre salvação, nós somos salvos, entregamos a vida para Jesus, e isso nós comemoramos e vibramos como se isso fosse o ápice. Isso é algo bom, sim ou não? A salvação é algo fantástico na vida de uma pessoa, sim ou não? Antes ela estava morta e agora ela está viva em Cristo Jesus. Antes ela estava indo para o inferno, agora ela está indo para a eternidade com Cristo Jesus, amém? Só que no evangelho do reino, ou na mentalidade do reino, a salvação, ela não é o fim,
A salvação, ela é o começo, ela é onde nós iniciamos a nossa vida. Então, esse lugar da transformação. Então, aí a gente volta para o nosso texto de Romanos capítulo 12. No versículo 1, Paulo está falando: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos. Então, a salvação, o evangelho da salvação seria você se apresentar diante do Senhor. Quem aqui estudou, né, já a primeira série? Todo mundo? Quando chegava no seu nome, né, a professora lá estava fazendo uma lista de chamada, e aí ela chegava lá e falava, né, o seu nome, né, Jonatas Rocha. O que você falava? Presente. O que você estava fazendo na escola? A hora que a professora estava te chamando, na hora da chamada, você se apresentava. Eu estou aqui. Então, a salvação, o momento da salvação, é esse momento onde Cristo te chama e você se apresenta. Presente, estou aqui. É esse o momento, você entende que você é carente da graça de Deus, você precisa de Cristo na sua vida e você se apresenta. Só que dentro da escola, a aula acaba na hora da chamada? Não. Você se apresenta e depois você tem toda uma aula. E nessa aula você vai ser transformado através de um conteúdo, coisas que você não sabia e você vai passar a saber agora, sim ou não? E assim é na mentalidade do reino, no evangelho do reino é a transformação. Então, depois que você se apresentou, você agora passa por um período de ser transformado. Então a salvação, ela não é uma linha de chegada, mas a salvação passa a ser o ponto de partida da sua jornada com Cristo, e nós devemos ser transformados para transformar. Então esse encontro com Cristo que nós temos, ele é redentivo, nós nos entregamos ao Senhor, Ele salva a nossa alma, mas a partir desse momento, nós precisamos ser transformados por Cristo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, abra sua Bíblia rapidamente lá comigo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Olha só aí comigo, o que Paulo está dizendo à igreja de Coríntios: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, o que? A glória do Senhor, somos transformados, repete aí comigo, transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Olha só, é isso que acontece na mentalidade do reino. Então, quando nós estamos se tratando dessa mentalidade do reino, é através da contemplação. Então, se você está anotando aí comigo, o primeiro ponto, né, seria contemplação. É através dessa contemplação, quando nós contemplamos a beleza de Cristo, nós contemplamos o nosso Criador, à medida que nós estamos mais perto de Cristo, e nós conhecemos esse Evangelho, isso precisa gerar profundamente, né, uma transformação profunda no meu e no seu caráter, na minha e na sua forma de vida. Então, à medida que nós nos aproximamos de Cristo, Cristo precisa ser aperfeiçoado em nós, nós precisamos passar por esse processo de transformação. Então somos transformados de glória em glória, dia após dia. Então nós precisamos passar por esse processo de transformação, e isso é a mentalidade do reino. Na mentalidade de sobrevivência, você fica na sua zona de conforto. Você foi salvo, e aí você fica, peco e não peco, pequei, peço perdão, peco, não peco, fui salvo, já perdi salvação, não perdi, e peco, não peco, e você vai viver a sua vida nesse ciclo e looping
perdi salvação, peco, não peco, e peço perdão, e nananá, e nananá, e você vai ficar preso nessa mentalidade de sobrevivência. Você vai para a faculdade, quem for para a faculdade, você vai para a faculdade e vai procurar um grupo de crente, para se não desviar. Você vai para o seu trabalho, você vai procurar um grupo de crente, ou não vai falar com ninguém, porque você tem medo de te desviar. Você vai para uma base missionária, e aí o contexto daquela base, está lá todo mundo lá frio, e aí você vai procurar ficar ou você vai ficar frio, ou você vai procurar alguém e tal, para você não se esfriar. Então essa é a mentalidade da sobrevivência. Faz sentido, sim ou não? Mas Deus não te chamou para viver como um sobrevivente nessa terra. O Senhor te chamou para uma mentalidade de reino, como a igreja de Roma, como essa igreja primitiva, que provocou profunda transformação. Eles só não se aproximaram do trono da graça, não só viram a beleza de Cristo, não viveram como Cristo, como eles exalaram, eles pregaram o evangelho, eles foram esses reflexos, como esse espelho, eles se tornaram a própria imagem como Cristo, pelo Espírito Santo na sua geração. Essa igreja foi a igreja primitiva, e essa contemplação, ela precisa gerar um reflexo de Cristo na sua vida. Fala com a pessoa que está do seu lado, fala assim, ó, a sua contemplação precisa gerar um reflexo de Cristo na sua vida. Amém? A sua contemplação precisa gerar o reflexo de Cristo na sua vida. Uau! Gideão, quando ele teve um encontro com o anjo do Senhor, ele foi transformado de um simples morador, um simples judeu, que estava na sua zona de conforto, que estava sendo um sobrevivente, em um libertador do povo de Israel. A partir desse momento, desse encontro com Cristo, Gideão começou a passar por um processo profundo de transformação interior, e ele saiu dessa zona de conforto, e foi para a zona de confronto, e ele foi para esse lugar, e ele foi usado por Deus, como um canal de Deus, para ser um libertador de Israel. Nós temos o encontro do gadareno com Jesus. O gadareno, um cara que antes um homem que tinha totalmente a sua identidade distorcida, totalmente distorcida. Um homem que não sabia quem ele era, que estava perdido, à deriva da sociedade. O gadareno foi transformado, e o encontro dele com Cristo transformou o gadareno, um endemoniado, em um plantador de igreja. Paulo, um assassino, aquele que matava os cristãos, perseguia a igreja, ele foi transformado em um mártir do evangelho. Pedro, um simples pescador, um homem inconstante, foi transformado através do encontro com Cristo no líder da igreja. Apenas um encontro com Cristo é o suficiente para gerar profundas transformações em nós. E às vezes, porém, essa transformação, ela acontece por meio de processos. São processos de transformação, como o texto de 2 Coríntios, de glória em glória. E você, qual que precisa ser a segunda coisa? Quando você entende que você precisa contemplar de dia e de noite a beleza e a santidade de Jesus, você precisa ser um reflexo de Cristo na sua geração, no seu tempo, aonde você está, no seu grupo de ETED, no seu prático, ou no seu time, ou na sua base missionária, onde você está, no seu trabalho, na sua faculdade, aonde Deus te inseriu na sua igreja local. Depois que você entendeu isso, o que você precisa fazer? Você precisa se posicionar. É a segunda coisa. Sair debaixo de uma mentalidade de sobrevivente. Agora você se posiciona. Gideão, ele estava naquela mentalidade de sobrevivência, ele estava vivendo a vida. Ele estava vivendo a vida, curtindo a vida. Mas a vida, na verdade, estava passando por ele. Deus tinha algo maior para realizar na vida de Gideão. E Gideão, para ele sair debaixo de uma mentalidade de sobrevivente, ele se posicionou. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, hoje é o dia para você se posicionar. Gideão, ele se posicionou, é um posicionamento. E a mentalidade do reino, ela é diferente da mentalidade de sobrevivência.
Na mentalidade do reino, nós entendemos quem é o Deus que nós servimos. Nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus. E nós entendemos qual é o reino que nós estamos representando e somos embaixadores desse reino aqui na terra. Faz sentido para você, sim ou não? Você entende qual é a realidade desse reino? E aonde você está, você precisa manifestar essa realidade através de um posicionamento. Então, nos lugares em que você passar, ali precisa ter rastros de transformação. Olha só, quanto tempo que você está no lugar que Deus te colocou? Quanto tempo que você está na base que Deus te colocou? Quanto tempo você está na cidade que Deus te colocou? Quanto tempo que você está se relacionando com as pessoas que Deus colocou para você se relacionar? Qual é a transformação que você gerou nesses ambientes? Qual é a transformação que você trouxe para a sua família? Qual é a transformação que você trouxe para o seu grupo de amigos? Qual é a transformação que você gerou na sua escola, no seu trabalho? Qual é essa mudança? Porque aonde o Gideão está, o Gideão de Deus, esse guerreiro de Deus, ele posicionado, ele precisa gerar transformação. Faz sentido, sim ou não? A partir do momento que Gideão, ele ouviu, contemplou o anjo, ele viu o Senhor, aquilo o tornou a semelhança de quem ele era. Então ele entendeu quem era o Deus dele, o Senhor. Ele entendeu quem ele era, e ele entendeu qual o reino que ele fazia parte. E aquilo, ver o reino dele sendo escravizado pelos midianitas, gerou um senso de injustiça muito grande. E ele começou pela casa do seu pai, tirando os altares idólatras, se posicionando, limpando o que ele precisava limpar. E dali, ele se posiciona, e ele começa a provocar profundas transformações na sua vida, na sua família e na sua geração. Posicionamento. Então hoje é o dia de você se posicionar. Amém? O lugar que você está, ali precisa haver profunda transformação. Faz sentido para você? O exemplo dessa mentalidade, desse posicionamento. Quem aqui já participou de algum tipo de esporte coletivo? Levanta a sua mão assim para mim. Legal. Quando você está fazendo parte de uma equipe, né, a gente tem lá na igreja aqui os radicais livres. E quando você tem uma equipe, que a mentalidade dessa equipe, eles estão ali em quadra o tempo todo, esporte coletivo, com a mentalidade de eu não quero perder. E eles estão jogando para não perder. Qual é o resultado dessa equipe? O que você prefere? Fazer parte de uma equipe que tem uma mentalidade que eles entram em quadra pensando, eu não quero perder, ou de uma equipe com uma mentalidade, eu vim aqui para ganhar? Qual equipe que você quer fazer parte? Qual equipe que produz em você uma influência? Qual? A equipe que não entrou para não perder, ou a equipe que entrou porque ela quer ganhar? Era essa a mentalidade da igreja primitiva. A igreja primitiva sabia que eles eram mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eles sabiam que a recompensa deles não estava nesse tempo, era uma recompensa eterna. Eles tinham um grande exemplo, Cristo, que deu a vida pela igreja, deu a vida pela salvação, deu a vida para a transformação, que mudou realmente as mentalidades, que estava provocando profundas transformações. E a vida de Cristo impactou e gerou mudanças nos apóstolos, e esses homens começaram a se espalhar pelos lugares, provocando profundas transformações em outros. Mas a mentalidade deles era que eles eram mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então eles não estavam entrando em quadra ou lá naquele coliseu, sabendo que eles iriam morrer, com um pensamento de fracasso. Nós estamos morrendo. Os cristãos, quando começavam a soltar os leões, eles começavam a cantar
adorando a Deus e agradecendo a Deus, porque eles estavam saindo daquele tempo, mas eles sabiam que a esperança deles não era naquele tempo, era uma esperança eterna. Eles não revidavam por causa desse tempo, eles estavam revidando num tempo eterno. A vida deles como mártir foi como uma semente naquele povo, e eles viram um povo com compaixão, com alegria, com devoção, com amor, e aquele estilo de vida é que gerou uma profunda transformação no Império Romano. Faz sentido isso? Um time vencedor. Cara, sai dessa mentalidade de sobrevivente. Sai dessa mentalidade. Jesus não chamou você para sobreviver numa base missionária. Jesus não chamou você para sobreviver na sua etete. Jesus não chamou você para sobreviver no seu trabalho. Jesus não chamou você para sobreviver na sua casa. Você não é um sobrevivente. Jesus, ele deu a vida de você, para você, por você. E ele deu a vida dele para que você vivesse e não para que você sobrevivesse. Entende? Tem uma grande diferença de viver em Cristo e de sobreviver. Faz sentido? E a última coisa é a intencionalidade. Então nós falamos sobre a contemplação, nós falamos sobre um posicionamento, e nós falamos agora sobre a intencionalidade. Na mentalidade do reino, eu sei a quem eu pertenço, eu sei quem eu sou, eu sei quem é o meu Senhor, e a partir dessa realidade, dentro dessa mentalidade do reino, eu começo a ter intenção de provocar as mudanças na sociedade. Eu tenho intenção de gerar isso, e eu ajo, as minhas atitudes, elas não são pautadas no acaso. Se eu tiver oportunidade de pregar, se eu tiver oportunidade de falar com meu amigo, se eu tiver oportunidade de viver um milagre, se eu tiver oportunidade de influenciar nesse meio que eu estou, se eu tivesse, não, a mentalidade do reino é, eu já tenho tudo o que eu preciso, eu já sou tudo o que eu sou, e eu vou viver, e eu vou mudar a realidade desse lugar. Essa é a mentalidade do reino. Então, a mentalidade do reino, ela não está pautada no acaso, ou esperando a oportunidade. Eu crio essa oportunidade. Eu sou intencional. Eu começo a agir debaixo dessa intencionalidade. Léo, aonde que você viu isso? Pronto, o próprio Cristo. Não era a passagem de Jesus, dele sair da onde ele estava para ir para a festa aonde ele estava indo do povo lá em Jerusalém. Ele não precisava passar pelo tanque de Betesda. Jesus, ele muda intencionalmente a sua rota, ele sai da sua rota, e ele vai até o lugar onde está ali aquele coxo, que estava vendo as águas sendo chacoalhadas. Intencionalidade. O caminho de Jesus era de um ponto a outro, o tanque estava num outro lugar. Jesus, ele sai da sua rota, sabendo que aquele cara está naquele lugar, ele vai intencionalmente para aquele lugar, para gerar o milagre. Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia quem Deus era, e Jesus sabia da unção que ele carregava, e ele era intencional. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, sem intencionalidade, não existe transformação. Você está me entendendo? Fala aí para a pessoa que está do seu lado, faz sentido para você, sim ou não? Uau! Uma transformação de mentalidade. Era essa a igreja que começou com 0,0000002% de cristãos. E que esse número insignificante para profissionais da sociologia e dos movimentos, era um número insignificante para provocar profunda transformação. Mas esse número insignificante, vivendo contemplação, vivendo uma mentalidade do reino,
vivendo aí esse posicionamento e essa intencionalidade, eles provocaram uma grande transformação na história. Quem aqui quer ter uma mentalidade transformada? Fique em pé no seu lugar. Quero orar para a gente encerrar. Eu queria encorajar você, antes de nós orarmos, eu queria encorajar você agora a fechar seus olhos. A fechar seus olhos e a perguntar para o Espírito Santo. Faça de verdade. Pergunta para o Espírito Santo para ele te mostrar todas as vezes que você está tendo um posicionamento de sobrevivência. Pergunta para o Espírito Santo: Espírito Santo, quais momentos no meu dia eu tenho sido um sobrevivente? Deixa o Espírito Santo agora falar com você. E à medida que ele vai te mostrando cada momento que você tem agido como um sobrevivente, comece a pedir perdão. Espírito Santo, me perdoa porque nessa situação eu fui um sobrevivente. Me perdoa porque naquela situação eu também fui um sobrevivente. Eu não quero andar mais debaixo dessa mentalidade como um sobrevivente. Eu não quero apenas passar por essa vida. Eu não quero ver os meus dias passando diante dos meus olhos, mas eu quero cultivar essa mentalidade do reino. Comece a orar agora no seu lugar. Tenha esse particular com o Espírito Santo. Eu creio que nós começamos daquela forma no início, porque eu creio que o Senhor quer gerar transformação de mentalidade hoje. O Senhor quer realmente mudar o seu estado, de você transicionar de uma mentalidade para outra e ser esse agente de transformação que Deus criou você para ser. Deus quer gerar uma transformação de mentalidade hoje, de uma mentalidade de sobrevivência para uma mentalidade de reino, porque Ele quer que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, para que o Senhor fale conosco, Senhor, que o Senhor mostre para cada um de nós em quais pontos da nossa vida nós temos agido debaixo de uma mentalidade de sobrevivência. O Senhor gera esse arrependimento, gera essa mudança, gera essa transformação da nossa forma de pensar, de agir, de reagir. Senhor, assim como o Senhor fez com o gadareno, o Senhor mudou a forma dele de se vestir. Senhor, se a nossa forma de nos vestirmos, de olhar para quem nós somos, tem desagradado o Senhor, que o Senhor fale com a gente agora. Nós não queremos nos portar de uma maneira que não exale ou não reflita a imagem de Cristo. Senhor, se a nossa forma de pensar ou de falar não tem sido conforme aquilo que o Senhor criou a gente para ser, que o Senhor possa falar com a gente e gere essa transformação na nossa forma de pensar e na nossa forma de falar, Senhor. Em nome de Jesus, assim como o Senhor fez com Isaías, gera esse arrependimento e essa transformação no nosso coração. Nós queremos fazer parte de um povo transformado pelo Senhor, assim como a igreja primitiva, assim como o Senhor fez na história da igreja. Que o Senhor faça com a gente nessa casa hoje, nos transforme, muda a nossa mentalidade, para que a partir de nós possa haver uma grande transformação no nosso trabalho, na nossa família, na base em que o Senhor nos inseriu, na nossa igreja local, por os lugares por onde nós formos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nos transforma, para que nós possamos gerar transformação, em nome
nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que deseja realmente passar por esse processo de transformação, ore assim comigo. Fale assim: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu quero hoje ser transformado na minha forma de pensar, na minha mentalidade, na minha forma de me vestir, na minha forma de falar, na minha forma de reagir, na minha forma de pensar. Eu quero deixar essa mentalidade de sobrevivência e trocar por uma mentalidade do reino, porque eu quero provocar profundas transformações nos locais que o Senhor me inseriu. Eu quero experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém. Celebre o nome de Jesus com toda a sua força. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós queremos viver, Senhor, essa mentalidade do reino.